de hoje vamos conversar com o médico veterinário Marden Barreto e com ele vamos falar sobre alguns cuidados importantíssimos com os nossos pets, os nossos cãezinhos principalmente, que muitas vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa, mas está fazendo a coisa errada e aquilo que seria cuidado pode se transformar num problema. Tudo isso e muito mais com o Dr. Marden. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Muito obrigado, Robson. Um prazer tê-lo conosco. Iniciou nossa entrevista falando sobre, de modo geral, né? Quais são os principais cuidados que a pessoa tem que ter, né? Por exemplo, vamos dizer que você imagine que você adquiriu o seu animalzinho, o seu pet agora. Vamos pensar em vacinas, né? Quais são as principais vacinas que a gente tem que ter? Então, normalmente, ao adquirir um animal, por exemplo, um filhote, é necessário que esse animal receba a imunidade da mãe, né, durante a amamentação, e depois desse tempo ele precisa de uma imunidade conferida através das vacinas, né? Então, hoje, nós temos diversas vacinas, né? O que a gente chama de vacina polivalente, que normalmente é utilizada a partir de 45 dias ou 60 dias de vida do animal. E normalmente são 3 doses. Esse animal, a gente deve fazer alguns reforços até o 4º mês de vida. Depois, se utiliza a vacina de raiva. Tem outras vacinas também, tem vacinas consideradas não essenciais, tem vacinas consideradas, aqui no Brasil, por exemplo, a gente indica também muito a vacina de leishmaniose, contra a leishmaniose, né? O Brasil é um país que hoje se torna endêmico para essa doença, então é muito importante prevenir, principalmente também para as vacinas polivalentes. A gente é de grande importância as cepas de parvovirose, né, de sinomose, muito importante prevenir em relação a essas doenças. Essas são contra vírus, né? Existem Exato. aquelas vacinas V10, V8, V7, né? Que tem vários, digamos assim, vírus contidos naquela vacina para ter os cuidados e a prevenção correta para aquele animal, né? Exato. Na verdade, a escolha da vacina, assim, hoje tem o que a gente chama, né, de o ASAVA, que traça diversas diretrizes, né? E aí, em relação a essa questão da escolha da vacina, está muito relacionado ao local, à região onde vai ser escolhida, as doenças, na verdade, daquela região. Isso vai fazer com que o médico veterinário, junto com o tutor, escolha qual é a melhor região. Se esse animal está mais em um apartamento, por exemplo, ou se ele fica numa área rural, por exemplo. Isso tudo pode fazer diferença na hora de escolha de uma vacina. Muito interessante, o tipo de vacina que vai utilizar. E quando a gente pensa, por exemplo, nos cuidados com pulgas, com carrapatos, né, com outros insetos, outros, digamos assim, digamos, outros seres vivos que podem fazer mal aos pets. Essa pergunta é bastante interessante, né? O controle de parasitas, como a gente fala, né? De ecto e de endoparasitas, aqueles parasitas de fora e de dentro, né? Então, é muito importante. Hoje, os animais apresentam um convívio cada vez mais próximo do tutor, muitas vezes na cama do animal, dormindo na cama do tutor. Então, é muito importante que a gente faça realmente, tenha esse cuidado para estar sempre utilizando vermífugos, né, de boa qualidade, para que a gente evite a transmissão de verminoses, né, tanto do animal para o tutor, como do tutor para o animal. É muito importante cuidar dessa relação. Também é importante cuidar dos ectoparasitas, que são as pulgas, os carrapatos, os piolhos, os ácaros, né, que muitas vezes também podem transmitir
verminosas ao cão e o gato. A pulga, por exemplo, através da picada, muitas vezes podem transmitir alguns tipos de verminoses para os nossos pets. Então, é muito importante cuidar disso. Além disso... Interessante assim, o ácaro, então, pode atingir os cachorrinhos? Exato, exato. Na verdade, existem vários tipos de ácaros, né? Tem ácaros que são da nossa própria, que estão presentes na nossa pele, né? Como o Demodex, e aí muitas vezes ele pode se apresentar em sobrecrescimento, né? E causar lesões de pele, mas isso acontece em situações especiais. Tem os ácaros de ambiente também, que muitas vezes se alimentam de restos celulares da nossa pele, e aí a grande importância desses ácaros é para aqueles animais que podem apresentar algum tipo de alergia, de hipersensibilidade a esses ectoparasitas, e isso pode causar uma hiperativação do sistema imunológico e levar esse animal a coçar a pele, apresentar inflamação na pele e coceira. Muito bem. E ainda falando agora sobre os endoparasitas, aqueles parasitas que estão dentro do animal. Você falou dos que ficam fora, né, como pulga, carrapato. Falou também sobre até mesmo os ácaros, né? E quando a gente pensa nos que estão dentro do animal. Só para terminar, além desses que a gente falou, também é importante a gente ter cuidado em relação a mosquitos, né? Usar o uso de repelentes para evitar, por exemplo, a picada do mosquito da leishmaniose, né? Que é o flebótomo, a picada do Aedes aegypti, por exemplo, que transmite para a gente a dengue, mas para o cão transmite a giroflariose, que é conhecida como verme do coração. Então, e além disso, a própria picada desses insetos podem também levar a uma ativação do sistema imunológico e fazer com que esses animais iniciem um processo de coçar, de alérgico, né, muitas vezes. Muito bem. E você falando em picada, eu me recordo do meu pequenininho, do meu querido Caramelo, que uma vez levou picada de abelha. Tadinho, sofreu tanto, mas deu para chegar muito rápido no veterinário e tomou a medicação correta, né? Existe repelente para abelha? Rapaz, não especificamente, né? Na verdade, a abelha, assim, vai estar em regiões muito específicas, né? Eu acredito que não tenha um repelente assim para abelha, até porque normalmente a abelha, quando ela pica, é porque ela se sente ameaçada, né? Então, muitas vezes ela vai ali Ela estava quietinha, o danadinho foi farejar e ela, puf, ficou ferrão exatamente no focinho dele. Isso. Mas é até relativamente comum isso acontecer. Muitas vezes o animal fica, né, com aquela face que a gente chama inchada, né, de angioedema. Ele fica com aquele rostinho todo inchadinho. Muito bem. E falar sobre os cuidados, por exemplo, com a higienização dos animais, né, dos cachorrinhos. Algumas pessoas têm um cuidado especial, outras quando vão tomar banho, vão dar banho no cachorro, acaba, por exemplo, gerando outro problema. Ou um problema no ouvido, porque entrou água, algum outro tipo de problema na pele, porque não enxugou direito. Então, fala um pouquinho para a gente sobre os principais cuidados com a higienização. Na verdade, isso tudo começa com o filhote, né? Desde a escolha até da raça, para entender como. O ideal é que a gente entendesse mais dos cuidados que cada raça precisa, né? A maioria, assim, grande parte de cães de raça, né, possui uma pele bastante sensível. Então, muitas vezes a gente precisa utilizar produtos que não só que não agrida a pele, mas que também, se possível, que hidrate, né? O uso de condicionadores também, né? Que vão hidratar tanto a pele como o pelo, é muito importante.
né? E realmente essa questão da Nesse utilização. caso, me parece que o ideal seria utilizar sempre neutros, né? Sim, sempre neutros para filhote, né? Assim, shampoos que não agridam os olhos, né? Que não vão causar nenhum tipo de irritação, úlcera de córnea, nenhum tipo de produtos que realmente possam ser utilizados com segurança para os animais. Outro cuidado importante é em relação ao cuidado com os ouvidos, né? Utilizar soluções que a gente chama de ceruminolítica, né? Ou removedor de cerume, né? E que, se possível, que para esses filhotes que sejam de pH neutro, né? Que possuam, além que faça essa limpeza, mas que também tem uma ação hidratante para a pele dos condutos auditivos, né? Quando vai, por exemplo, dar banho no cachorrinho, deve colocar um algodão no ouvido para não entrar água ou não é necessário? Rapaz, é uma questão um pouco controversa, na verdade. Tem alguns Assim, pets que fazem isso, né, como um procedimento, outros não, né? normalmente, assim, como eu aprendi, né, eu acho que não tem uma verdade absoluta, mas assim, o ouvido, até tinha um professor que brincava, que falava que era como uma geladeira frost-free, que ele é autolimpante, na verdade. E isso se deve ao fato do crescimento celular. A gente tem, dentro do conduto auditivo, a gente tem, diferente do ser humano, que tem um conduto horizontal, o cão, por exemplo, ele tem um conduto vertical e um horizontal, como se fosse um L. Então, esse conduto, o crescimento celular se dá em espiral de dentro para fora. Então, com o passar do tempo, né, cerca de mais ou menos 3 a 4 semanas, a gente tem um crescimento celular de dentro até fora. Então, normalmente, a sujeira ela deve sair sozinha, mas quando a gente utiliza um ceruminolítico, né, ele vai ajudar a diluir aquele cerume e vai facilitar a saída desse cerume, evitando que fique material, sujidade lá dentro, e que isso possa ser meio de cultura para bactéria, para fungos, né? Quando é Para que auxílio a de pessoa cultura. sabe o momento de fazer isso? Ou com todo animalzinho tem sempre que fazer, com todo pet? Eu acredito que o momento, você pode ser feito isso, né, para manutenção semanal, mas eu acredito que o momento de utilizar é no momento que a gente percebe que é necessário, né, que está um pouquinho sujo, que tem um pouco de odor no ouvido, aquele cheirinho de um pouco de ranço, né? Mas, no geral, se pode utilizar tanto para o cão como para o gato desde filhote, desde que sejam utilizados produtos de pH neutro, que não vão agredir a pele do animal, né? Esse animal, lembrando que esse animal não tem problema de ouvido, né? Ele é só um cuidado na manutenção dele. Para o animal que tem alguma otopatia, deve ser utilizado outros cuidados. Uma outra questão, na hora que se pensa na tosa, seja a tosa higiênica ou mesmo a tosa estética do animalzinho, do pet, né, do seu cachorrinho, quais são as orientações e quais são os riscos, os cuidados que deve se ter nesse momento? É muito importante entender se esse animal tem alguma hipersensibilidade à máquina de tosa, né, hipersensibilidade a algum tipo de produto, se é um animal alérgico, porque tudo isso pode piorar com um banho, se for utilizado um produto inadequado ou mesmo um produto que aquele animal seja sensível. Outros animais podem não ser sensíveis ao mesmo tipo de produto, e aí é importante entender se esse animal já utilizou algum produto previamente, né? Se é um animal que vem de um outro banho e tosa, é importante entender se ele tem algum histórico de hipersensibilidade, né? É muito comum, por exemplo, alguns animais o tutor descobrir no momento da tosa que esse animal, por exemplo, volta um pouco machucado, com a pele avermelhada, né? E isso muitas vezes pode acontecer
por reação individual do animal. Ele tem uma reação exacerbada à máquina ditosa, o contato com a máquina ditosa. Isso muitas vezes pode se tornar preocupante para alguns tutores e, percebido essa sensibilidade, o tutor pode utilizar produtos que possam prevenir, que possam acalmar essa pele de forma quase que imediata, né, para esse processo, né, para os animais que vão fazer a tosa ou a tosa higiênica. Muito bem. Estamos conversando com o Dr. Marden Barreto, ele é médico veterinário, está conosco compartilhando orientações importantíssimas para os cuidados com os nossos pets. Se você tiver alguma pergunta, pode mandar para o nosso WhatsApp, 84999229519. Para quem acompanha a entrevista pela Band, ficamos por aqui. Mas essa entrevista continua no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode nos achar também pelo Robson Cidadão e a gente espera você lá. Dr. Marden, e a sua especialidade é na área de dermatologia dos animaizinhos. E aí eu lhe pergunto, dentro dessa sua área de conhecimento específica, o que mais você pode compartilhar sobre os cuidados que deve ter com os pets em relação à pele? Então, em relação à pele, assim, hoje é possível perceber, muitos animais apresentam o que a gente chama de dermatopatias pruriginosas, ou seja, que são alterações na pele que levam à coceira. Muitas vezes é uma queixa muito comum dos tutores na clínica em relação ao animal estar coçando ou o animal está lambendo as patas, né, que não deixa de ser uma coceira, muitas vezes por inflamação. Esse animal ele acaba lambendo a pata porque existe alguma coisa ali, tem alguma coisa que está incomodando ele, e que normalmente é uma inflamação que pode ser causada por ácaros, por crescimento de ácaros, pode ser causada por crescimento de bactéria, de fungo, né? Enfim, de outras coisas também, e outras doenças, né? A gente, quando fala em coceira, 99% das doenças dos animais que coçam são animais que são alérgicos, e aí, quando a gente fala de alergia, a gente está falando de uma coisa muito ampla, né? Existe os animais que a gente chama que tem essa hipersensibilidade a parasitas, existem outros animais que vão ter uma hipersensibilidade alimentar, e tem outros animais que a gente fala que tem a dermatite atópica para os cães, né? A dermatite atópica, ou a síndrome da dermatite atópica para os gatos, por ser um pouco diferente do cão. Então, é muito importante que a gente tenha alguns cuidados em relação a esses animais, né? E esses cuidados podem ser com produtos que equilibrem o microbioma cutâneo, né? Que tenham repositores de barreira cutânea, porque esses animais apresentam uma deficiência de barreira cutânea. O que seria deficiência de barreira cutânea? Então, na pele, a gente tem várias camadas, né, que essas camadas a gente fala que essas células são os queratinócitos, né, e nos corneócitos, que é a camada mais externa da pele, que é revestida por queratina, ela vai apresentar uma camada lipídica entre esses queratinócitos, né, e essa camada lipídica, muitas vezes, ela está comprometida nos animais que apresentam essas alergias, a dermatite atópica. Por exemplo, a gente tem uma estrutura nessa camada lipídica que a gente chama de estrutura ultralamelar, né? Essa estrutura, ela contém o que a gente chama de uma banda lipídica, que é uma banda de gordura, e uma camada de gordura e uma camada de água. E são várias camadas dessa forma, né? Que a gente chama uma camada de gordura, uma camada de água, uma camada de gordura, uma camada de água. Esse animal que tem uma perda de uma camada de gordura,
ou ele não tem uma quantidade satisfatória dessa gordura, vai fazer com que esse animal perca a camada de água, logo que está junto dessa camada de gordura. Então, perdendo essa camada de água, ele vai perder a camada de gordura subsequente. Eu não sei se consegue entender como eu estou falando, porque eu não tenho uma figura que eu possa mostrar aqui. Mas esse animal vai tendo uma perda, além da perda da gordura, ele vai tendo uma perda que a gente chama de transepitelial de água. Então, essa pele vai ficando desidratada. Por isso é importante repor essa gordura da pele, né, que pode ser reposta através das ceramidas, do colesterol, dos ácidos graxos, né, os ômegas 3, os ômega Isso 6. através de alimentação ou através de algum tipo de produto? E isso pode ser, hoje a gente tem alternativas tópicas de produtos que podem ser aplicados na pele, e também, que aí a gente fala que essa reposição é de fora para dentro, e tem os produtos que contêm os ômegas também, ômega 6, ômega 3, né? E dessa forma a gente pode fazer o uso oral e fazendo com que a gente tenha uma reestruturação dessa barreira cutânea de dentro para fora. Muito bem. Ô, doutor Marden, e nesse caso, por exemplo, quando a gente pensa agora na alimentação, né? Os pets, os cachorros principalmente, por exemplo, que se alimentam somente de ração. Isso é normal? Está correto? É o recomendado? Ou deve ser algum outro tipo de alimento para os cães, por exemplo, né? Seja alguma fruta, alguma verdura, algo desse tipo. Bom, hoje existem correntes, né, que preferem a alimentação natural, tem outras que preferem o alimento em forma de ração. Eu não sou um expert no assunto, mas o que tem de mais interessante na ração pronta, hoje eu acho que é a praticidade para o tutor e principalmente a questão da alimentação ser balanceada, ser equilibrada com os nutrientes necessários para o animal, né? Em relação à alimentação natural, eu também sou a favor, gosto dessa ideia, desde que tem a questão da praticidade, muitas vezes, para o tutor, que por não ser, né, enfim, o tutor tem que preparar esse alimento, e a maior preocupação é que seja orientado pelo nutrólogo, para que não falte nutrientes para esse animal em decorrência Ou que não acabe consumindo alguma coisa que vai gerar um problema alérgico, né? Ou Exato, digestivo para o animal, né? exato. Mas frutas, por exemplo, seria interessante? Algumas frutas, sim, mas entra naquela questão da orientação, porque a gente sabe que algumas frutas não são recomendadas, né? Tem algumas substâncias que podem não ser A uva, por exemplo, né? ideal, por exemplo, o morango, a uva, né? Enfim, frutas vermelhas, no geral, não são recomendadas. Também o uso de cebola, alho, né? Nada disso deve ser utilizado para o animal. Então, muitas vezes o tutor dá uma comida natural, que é muitas vezes a mesma comida do tutor, né? A comida do cão também não deve ter sal, tem que ter alguns cuidados. Então, eu recomendo que para quem quer essa opção, que procure a orientação de um nutrólogo. E que pode variar de uma raça para outra, né? Uma mais sensível do que a outra. Então, é importante ter uma orientação do profissional específico, não é? Exatamente. Muito bem. Doutor Marden, e já chegando próximo de finalizar a nossa entrevista, que outras orientações, até de modo geral, você poderia compartilhar com o nosso telespectador, nosso internauta, sobre os cuidados com os pets, né? Porventura, algum tema, algum tópico que a gente não tratou, que a gente não falou aqui, que você queira acrescentar? Talvez um cuidado importante seja na escolha de produtos químicos para a limpeza do ambiente, né? Se possível, utilizando o mínimo de produtos químicos
no local onde o animal se deita, ter cuidado com as vasilhas, né, de manterem sempre limpas, da escolha do Vasilha da material. ração e da água, né? Tem que estar sempre limpa. Exato. O cuidado na escolha desses materiais, o cuidado na escolha de brinquedos, por exemplo, né? A gente sabe que alguns tipos de brinquedos, embora seja muito atrativo para o animal, mas pode prejudicar a dentição desses animais, né? Então é muito... Ou como criança, engolir uma peça, né? Engolir algum pedaço de Exatamente. algum brinquedo, né? Exatamente. Isso mesmo. Muito bem. E você falou nesses cuidados, né, com a higienização do potinho de água do animal, do potinho da ração, o pratinho da ração. Mas é um detalhe importante, o cuidado com a higiene bucal. O que é que você pode dizer a respeito? Então, é legal essa pergunta. Na verdade, os cuidados com a saúde oral são bastante importantes, né? Hoje, assim, muitas pessoas falam em relação à escovação. O que a gente tem hoje, normalmente, para a limpeza dos dentes, né? A gente tem a pasta de dente, a gente tem produtos que podem ser colocados na água, né, que o animal vai tomar a água e isso vai melhorar o hálito, né, do animal. E também existem petiscos que vão facilitar a produção de saliva, a limpeza mecânica através da mastigação, né, através de alguns compostos químicos que vão facilitar essa limpeza mesmo, evitar a adesão de comida, de placas bacterianas, produtos que vão atuar em biofilme bacteriano, que vão atuar como pré e probióticos, equilibrando o microbioma, né, a flora intestinal, como a gente fala, enfim, o microbioma. Enfim, a saúde começa na boca, né, como os dentistas aí já falam, e a gente Isso sabe... também vale para os animais, né? Exatamente. A gente sabe que quando o animal apresenta algum tipo de doença periodontal, né, desde o início, ali na formação da placa, no início com a gengivite, né, e nesse momento isso ainda é reversível, é muito importante que a gente evite que essa doença evolua, né, porque na hora que a gente tem a gengivite, a gente vai ter citocinas pró-inflamatórias, né, mediadores de inflamação que não só vão atuar na boca, mas eles vão influenciar em todo o corpo do animal, em outros sistemas, né, fazendo com que muitas vezes um problema que está na boca vá piorar, uma inflamação nas articulações, pode ocasionar uma doença, por exemplo, no coração, no sistema circulatório, enfim, em outros sistemas, renal, em todo o organismo como um todo. Muito bem. Bom, gostaria de agradecer a participação no nosso Espaço Cidadão, Dr. Marden Barreto, médico veterinário. Seja sempre bem-vindo e deixe um momento final para suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos escutam nesse momento. Então, gostaria de agradecer pelo convite, pela confiança. Na verdade, gostei demais de falar de um assunto que, na verdade, é do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E agradecer às pessoas que estão assistindo e me deixar à disposição para outros momentos. E, enfim, dizer que eu gostei muito. Para mim é uma grande satisfação, uma grande honra poder participar, poder ter essa conversa, esse bate-papo com você. Ok, muito obrigado e o nosso Espaço Cidadão fica por aqui. Gostou da entrevista? Aperta lá no joinha, dá seu like e também, se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal no YouTube.